Fala, turma, vamos lá. Segunda aula do dia 3. Dando continuidade, como eu falei com vocês no último tópico, você tem o direito de se manifestar. Porém, você não pode ser anônimo, você tem que colocar a sua cara a tapa. Por quê? E aí a gente entra dentro do próximo ponto, que é o que eu falei já com vocês antecipando, que é o direito de resposta. O que seria o direito de resposta? Eu chego e falo, o governador X é assim, 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 assado, porque ele fez isso, isso, isso e isso. E aí, esse governador vai ter o direito de resposta. E aí ele vai falar, não, ele está errado porque é isso, isso, isso e isso. Beleza? Porém, se eu falo, eu tenho que assumir a responsabilidade dos atos e das falas que eu fiz. Uma coisa é eu manifestar. Não concordo com o governador porque ele fez isso, 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 isso e isso. Beleza? Igual a gente hoje tem o caso de Covid, tem gente que é a favor de fechar o comércio todo até que tenha uma vacina e depois a pessoa libera o comércio novamente. E tem outras pessoas que falam que não. Libera o comércio e pega a doença quem tiver que pegar. Ponto. São opiniões. Aí você manifestar contra o seu governante, prefeito, governador, presidente, por causa disso, beleza, é a sua opinião, você não vai ser responsabilizado por isso e você não está agindo no anonimato, você está colocando o seu nome, o seu CPF, a sua cara à prova. E a pessoa vai ter o direito de resposta. Se ela se sentir incomodada, ela vai poder responder na mesma proporção. No entanto, se você fere a pessoa publicando, colocando, vinculando a imagem dela de forma indevida, fazendo uso indevido da imagem da pessoa, ou se você pega e imputa fatos criminosos, né, ou fatos falsos, que seria difamação. Independente da esfera criminal, essa pessoa ela pode judicialmente pedir uma indenização por danos morais, materiais e de imagem. E o que seria esses aqui? O que são os danos morais? Dano moral é o dano que é extrapatrimonial, que é o dano à honra da pessoa. Então vamos supor, eu sou casado, aí vamos supor que eu saindo aqui de casa, alguém vai e me filma, faz uma montagem e coloca que eu estava saindo com uma outra mulher e faz uma divulgação. Militar da aeronáutica traz esposa e tudo mais e faz uma montagem. Aquele fato foi uma montagem. Eu vou ter meu direito de resposta para poder mostrar, olha, não foi, está aqui as gravações das imagens da câmera de segurança e eu fiz tudo da forma correta. Não saí com ninguém, estava saindo sozinho. Esse foi o meu direito de resposta. Só que essa pessoa que fez essa vinculação da matéria distorcida, eu vou processá-lo. Por quê? Porque eu tive minha moral atingida, eu passei um constrangimento, eu fiquei com vergonha das pessoas minhas do local de trabalho ou dos meus vizinhos, afetou a minha honra. Aí eu posso processá-lo e pedir uma indenização por danos morais. Vamos supor também que eu trabalhe numa empresa e essa empresa me manda embora por causa dessa matéria. Logo, eu perdi a minha remuneração, eu sofri danos materiais, eu deixei de ganhar dinheiro. Então eu também posso processar essa pessoa, além dos danos morais, pelos danos materiais. Danos materiais é o que afeta o seu patrimônio, o seu salário. Vamos supor, se alguém quebra o seu computador, ele cometeu ali um crime de dano, ou se foi de forma acidental, não houve o dolo, não vai ser um crime, mas ele causou um prejuízo. Você pode processar essa pessoa e pedir os danos materiais. Então, dentro aqui do direito de resposta, seria basicamente isso. E o dano à imagem. Por que imagem? Imagina que eu seja uma figura pública, que eu seja uma pessoa que estou fazendo uma novela global na Rede Globo, e essa novela eu tenho um patrocínio com uma determinada empresa. Aí eu vou pedir os danos morais porque eu me senti envergonhado, vou pedir os danos materiais porque os meus contratos com essas empresas foram encerrados, que eu tinha de propaganda, de alguma marca que eu estava fazendo propaganda, e a minha imagem ficou, entre aspas, queimada. Então eu não vou conseguir fazer uma novela, eu não vou conseguir fazer um filme, não vou conseguir fazer outras propagandas. Então eu também posso pedir uma indenização do direito meu à imagem. Beleza? Mas o que vocês precisam saber? Isso daqui não é de cair.
o que cai aqui em cima, que quando a pessoa ela é atingida de alguma forma, ela tem o direito à resposta por meio proporcional. Um exemplo, a gente vê muito isso em campanha eleitoral. Um determinado jornal de televisão faz uma matéria jornalística falando que uma pessoa fez uma coisa errada. E aí esse fato é distorcido. E aí você chega e faz uma nota e manda para o jornal. Jornal, você fez errado. Aí o jornal não divulga e nem justifica. Essa pessoa vai via judicial, vai pedir os danos morais, materiais da imagem dela lá normal, mas ela vai pedir o direito de resposta. Vamos supor que essa matéria foi vinculada no Jornal Nacional. Qual que é o meu direito de resposta proporcional? Que durante o Jornal Nacional faça uma pausa e vocês já devem ter visto lá que aí aparece um locutor falando e aparece a imagem. Conforme determinação judicial do processo número tal, será dado 5, 10, 15 minutos de resposta ao fulano de tal. E esse fulano de tal apresenta ou uma carta que é lida ou ele apresenta ele mesmo falando, dando a justificativa dele. E isso é o quê? Um meio proporcional. O que seria um meio não proporcional? Se fosse, ao invés de ser vinculado no Jornal Nacional, fosse vinculado no Jornal das 6 da manhã. Poxa, nem todo mundo que vê o Jornal Nacional vê o das 6 da manhã, muitos estão até dormindo. Então não é um meio proporcional. Ou essa pessoa que teve a imagem ferida faz a vinculação no Jornal Nacional, no SBT, na Bandeirantes. Aí ela está usurpando a mais do direito dela de resposta. Então sempre tem que ser proporcional. Se a matéria jornalística durou 5 minutos, ele vai ter 5 minutos para poder fazer a resposta dele no jornal onde que foi vinculado. Beleza? Espero que tenha entendido. E aí a gente passa agora para o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto nosso? Sobre a inviolabilidade da consciência e crença. O que é isso? Cada um tem sua consciência. Eu tenho a consciência, vamos supor, já manifestando uma opinião minha. Eu sou contra o aborto em qualquer situação. Em qualquer situação. Exceto nos casos de anencefalia, pois o feto já está morto, já está sem vida dentro ali do útero da mulher. Agora, qualquer outra hipótese, igual o STF aceita que pode fazer aborto até 3 meses, também tem decisões também do STF que fala que no caso de estupro também pode fazer o aborto. Eu, particularmente, sou contra. Por quê? Porque é uma consciência minha religiosa, pelos meus princípios cristãos. Outra coisa, eu também não posso ter o meu direito de crença violado. Então hoje eu sou evangélico, sou protestante, sou cristão protestante. Então se eu estou manifestando o meu pensamento bíblico, lembrando que respeitando os demais, não é julgando os outros, apontando o dedo, mas vamos supor que eu esteja no centro do Rio de Janeiro, lendo a Bíblia. Olha, vocês têm que aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador, é a verdade e a vida, é o caminho, é o alfa e o ômega. Se eu falar isso, eu só estou manifestando. Eu não estou falando, apontando o dedo para o outro, falando, você está errado. Não é isso. Eu estou manifestando o meu ideal, o meu pensamento. Se eu faço isso, eu não posso ter essa minha crença violada. Exemplo disso, eu estou numa igreja e aí chega o governo e vai falar, não, vou fechar todas as igrejas evangélicas. E aí a minha igreja vai ser fechada. Isso pode acontecer? Não, não pode acontecer, baseado nesse inciso da Constituição, sobre a inviolabilidade de consciência e de crença. Beleza? E aí a gente já linka com o terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto aqui? O terceiro ponto, que ninguém será privado por motivo de crença. O que seria isso? Você não vai ser preso. Nós vivemos num estado laico. Viver em estado laico não é viver num estado ateu, agnóstico. Laico quer dizer que ele aceita todas as religiões e não que ele nega as religiões. Então, eu como cristão posso falar e pregar o que eu acredito. Do mesmo jeito que um kardecista,
do mesmo jeito que alguma pessoa da Umbanda, do mesmo jeito que um católico, do mesmo jeito outras religiões, um budista, um islâmico, ele tem o direito de manifestar a crença dele. E eu, como evangélico, só posso respeitar. Ainda que eu não concorde com determinado pensamento, doutrina ou ação, eu tenho que respeitar essa atitude dele do mesmo jeito que eu gostaria de ser respeitado. Beleza? Então, a gente voltando aqui, eu não posso ser privado do meu direito. Inclusive, um ponto interessante, vou colocar uma estrelinha aqui para vocês lembrarem, o caso aí recente. Durante a pandemia, houve decretos municipais, estaduais e federais que vedou as reuniões dentro de templos de igrejas, né? Igreja católica, evangélica ou de qualquer outra religião. Foi vedado para quê? Para evitar essa aglomeração de pessoas. Óbvio, teve pessoas que seguiram isso da forma correta, falando, não, eu vou respeitar, porque, vamos supor, vou dar o meu exemplo. A Bíblia fala que a gente tem que respeitar a lei dos homens também. A gente tem que respeitar as leis de Deus e nós temos que respeitar a lei dos homens. Quando você é uma boa pessoa e segue as leis dos homens, você também está dando o seu testemunho como um cristão. Beleza? Não é errado você seguir a lei dos homens. No entanto, teve determinados líderes religiosos que falaram, não, eu posso, porque está ferindo o meu direito de inviolabilidade de crença, eu não posso ser privado por motivos de crença. Beleza? E essa pessoa, em especial, conseguiu via judicial o direito de fazer as suas reuniões, mesmo quando havia essas restrições de aglomeração de pessoas. Beleza? Aí a consciência dele, se essa pessoa está fazendo errado ou não, é ela com Deus. Não sou eu que vou julgar ela aqui. Agora, legalmente, ela está certa. Eu não estou entrando nem no mérito, não estou entrando no mérito da parte de saúde pública. Isso é um outro aspecto. Mas ele baseou nesses dois princípios e baseado nesses dois princípios que a justiça concedeu ele o direito, mesmo no momento de isolamento social, fazer essas reuniões religiosas em templos de cultos, beleza? Isso é só para vocês entenderem. Então, como é um tema novo, pode ser que às vezes eles cobrem isso na sua prova e vai ser baseado nesses dois princípios: inviolabilidade de consciência e crença e a privação de algum direito seu por motivo de crença. Aí entra os dois aqui. Consciência é o pensamento, crença é o que a pessoa tem como o íntimo dela, ligado ao ideal religioso, beleza? E a gente entra agora no último ponto da aula 2, que é a livre expressão da atividade intelectual. E o que seria essa livre expressão da atividade intelectual? Eu, por exemplo, vamos supor que eu seja um cientista da área da física. E aí eu começo a fazer estudos e eu começo a fazer divulgação em redes sociais ou na rua falando, a Terra é plana. Já antecipando também o meu pensamento, para mim a Terra não tem nada de plano. A Terra, para mim, ela de fato é um globo e a gente não deveria nem estar discutindo isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que pensam dessa forma. E aí, voltando lá, a gente tem que respeitar, porque é direito dela a livre expressão. Beleza? Então, se eu acreditar que a Terra é plana, eu posso sair falando, na rua, parando as pessoas. Você sabia que a Terra é plana? E eu não posso ser preso por isso. E isso a gente vê, infelizmente, acontecendo. Essas pessoas que trabalham com artesanato de rua ou com artes de rua, que fazem aquelas pinturas em cartazes e saem vendendo, faz colarzinho com fios de alumínio ou fios de cobre. São artes que eles estão fazendo trabalhos ali com coco, madeira e fios. Não pode chegar simplesmente um guarda municipal, um policial militar, um policial civil e falar: você não pode fazer isso, você não pode expor os seus produtos à venda. Por quê? Ele está atrapalhando a livre expressão da atividade intelectual. Ela pode manifestar do jeito dela. Então, quando a pessoa faz esse tipo de atividade,
ela não pode ser restringida, óbvio, respeitando também as limitações que a lei já foi instituídas. Vou dar o exemplo da minha cidade de Belo Horizonte. Na cidade de Belo Horizonte, o prefeito lá, não lembro agora, isso já tem bastante tempo, criou uma lei municipal que vedava essas barraquinhas nas calçadas, fazendo a venda de produtos. Então, assim, a pessoa colocava barraquinhas e ficava. E você não conseguia andar no passeio porque estava cheio de barraquinhas. Você tinha que acabar andando na rua, colocando em risco o cidadão e as próprias pessoas que estão ali pilotando os seus veículos. Então, era um risco para todo mundo. O que o município fez? Olha, vocês não podem mais colocar em calçadas. Tem a Feira RIP, que é uma feira muito famosa que acontece aos domingos na cidade de Belo Horizonte. Então, algumas pessoas tiveram o direito de expor seus produtos à venda por meio dessas barraquinhas. Foram criados também os chamados shoppings populares, que essas pessoas que tinham essas barraquinhas se habilitaram e ganharam um espaço nesse shopping popular para expor os seus produtos à venda. Então, se a pessoa está em cima da calçada, ela está atrapalhando o fluxo das pessoas, ainda mais na região central. Então, quando a pessoa vai colocar o produto dela à venda, atrapalhando a locomoção, aí ela está errada, está infringindo ali uma determinada lei, o que não pode acontecer. Então, a gente também tem que enxergar isso com certas limitações. Mas a gente tem que entender que a atividade intelectual, a gente não vai entrar muito nesse mérito desse exemplo que eu dei, porque não vai cair na sua prova. O que vocês precisam entender? A expressão de eu manifestar ali, passar vendendo, pô, você quer comprar esse bombom, quer comprar minha mercadoria, posso te apresentar, a pessoa está andando fazendo ali a demonstração do seu produto, ou até mesmo o seu ideal, poxa, eu tenho um projeto aqui, posso te apresentar o meu projeto, o meu ideal. Isso é uma forma de expressão da atividade intelectual e não pode o Estado intervir nesse pensamento. Beleza? Aqui, dessa forma, a gente fecha os 4 pontos da aula 2. Vamos trabalhar agora novos pontos na aula 3 e eu espero que vocês tenham compreendido esses pontos. Eu gosto de dar exemplo exatamente para vocês fixarem, porque na prova pode ser que cobre por exemplos. E aí você vai conseguir lembrar. E se cobrar simplesmente a lei seca, vocês também vão conseguir linkar com esses exemplos que eu estou dando. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!